Olá pessoal, vamos agora para a resolução do exercício 21.3 do nosso livro texto, né? Então, o que é que tem o nosso problema? Você tem duas cargas, um próton e um elétron, que eu vou representar aqui com uma carga Q1 como sendo o próton e um Q2 como sendo o nosso elétron. Como os dois apresentam a mesma carga em módulo, mas se diferem simplesmente pelo sinal, a gente já pode colocar aqui que Q1 vai ser igual a menos Q2, que vai ser igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Essas duas partículas estão separadas por uma distância R, que é dada como sendo 2 vezes 10 elevado a menos 10 metros, que é mais ou menos a distância atômica usual que separa o próton do elétron. E aí, com isso, ele quer saber nessa questão qual vai ser a aceleração inicial tanto do próton quanto do elétron. Então, para a gente fazer isso, inicialmente eu tenho que encontrar qual é a força de interação entre essas partículas. Essa força de interação vai ser encontrada a partir da lei de Coulomb. Vejamos que, como essas partículas elas têm sinais opostos, atuam forças que tendem a aproximar uma partícula da outra. O próton sofre uma força F de 2, que é uma força atraindo ele na direção do elétron, e o elétron sofre uma força F 2,1, que é uma força atraindo o elétron na direção do próton. Então vamos encontrar inicialmente essa força de interação entre essas duas, lembrando que em módulo essas duas forças são iguais. Então vamos calcular o módulo dessa força. O módulo dessa força, módulo da força elétrica, ela é dado como sendo 1 sobre 4π epsilon 0 vezes o produto das duas cargas. Nesse caso aqui, eu vou colocar aqui módulo de E ao quadrado, onde esse E aqui é o módulo da carga do elétron, dividido pelo quadrado da distância. Vejamos que 1 sobre 4π epsilon 0 a gente tem esse valor numérico, 8,99 vezes 10 elevado a 9. A carga, 1,6 vezes 10 elevado a 19, a gente simplesmente pega esse número e leva ao quadrado. E a distância entre essas cargas a gente também tem. Então, fazendo a substituição dos valores, nós encontramos um valor de aproximadamente 5,7 vezes 10 elevado a menos 9 newtons. Então, esse daqui vai ser o valor da força de interação entre essas cargas elétricas. Para eu saber a aceleração de cada uma delas, eu vou ter simplesmente fazer o quê? Pegar a força, a gente vai voltar lá para a disciplina de Física 1, e vai ter que a força é igual a massa vezes a aceleração. Consequentemente, a gente vai ter que a aceleração é a força resultante sobre a partícula dividido pela massa dela. Então, a aceleração do próton ela vai ser dada como sendo a força elétrica de interação entre essas partículas dividido pela massa do próton. A massa do próton ela é um valor tabelado e ela tem um valor de aproximadamente 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Então, após fazer as devidas substituições, nós encontramos um valor de aproximadamente 3,4 vezes 10 elevado a 18 metros por segundo ao quadrado. A mesma ideia a gente vai utilizar para encontrar a aceleração do elétron. A aceleração do elétron ela é dada como sendo a força elétrica que está atuando sobre esse elétron, a força resultante, dividido pela massa do elétron. A força resultante sobre ela é o valor que a gente já encontrou aqui inicialmente, e a massa do elétron também tem um valor tabelado de aproximadamente 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 kg. Consequentemente, a aceleração do elétron vai ser de aproximadamente
6,3 vezes 10 elevado a 21 metros por segundo ao quadrado. E com isso nós finalizamos a resolução do exercício 21.3. É um exercício simples, simplesmente para a gente fazer uma revisão de alguns conteúdos, tanto da questão da lei de Coulomb, quanto relembrar vocês sobre a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante ela pode ser dada como sendo a massa vezes a aceleração que essa partícula está sofrendo. E com isso a gente encerra essa questão. Até a próxima questão, pessoal.